Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero abordar um tema que eu tive pregando na Assembleia de Deus de Santíssimo e como neurologista, infectologista espiritual e a minha área psicanalística e holisticamente eu quero trazer esse tema do que significa o Evangelho. Bom, competição ou obrigação de regra, fé, prática e conduta independente de titularidade religiosa, que são cargos ministeriais dentro das denominações agremiativas em que hoje são existentes, que chamamos de igreja, porque na realidade igreja somos nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus quando doutrina o nosso para um procedimento ético. Mas eu quero abordar esse tema, o que significa o Evangelho, se é competição ou obrigação de regra, fé, prática e conduta, independente da titularidade. Por que eu vou dizer isso? O primeiro passo da ordem imperativa do nosso Senhor Jesus Cristo é o que está em Mateus 16, o versículo 15, que é a ordem imperativa independente de cargo, titularidade, condição ou posição. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, pois, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregando por toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Então, dentro desse tema, a ordem imperativa é de irmos e pregar, independente do grau, ou posição ou condição. Mas por que eu abordei essa incognitiva? O que significa o Evangelho? Se é a competitividade, se é o ovacionamento, querer posição. Por que eu digo isso? No capítulo 10 de Marcos também, isso foi o que causou, dentre os discípulos, uma certa desorientação espiritual e psicológica, que Jesus teve que dar um exemplo necessário de procedimento ético. É quando, no versículo 35 do capítulo 10 de Marcos, diz que aproximou-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele disse: O que queres que eu vos faça? E eles disseram: Conceda-nos que na tua glória nos assentamos, um à direita e o outro à esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis vós. Pode beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo do qual eu sou batizado? E eles disseram que sim, podemos. E Jesus disse: Isso em verdade, vós bebereis do cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. É isso, é do que ele fala dentro do que nós teremos que enfrentar, que no mundo teremos aflição, mas que devemos ter bom ânimo. E aí ele diz: Mas quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me parece a mim conceder-lhes isso.
mas para aquele a quem está reservado. E os 10, ouvindo isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João, devido eles quererem esse empoderamento. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: saiba o que os que julgam ser príncipe de gente, deles assenhoram-se, ou seja, se apoderam, dominam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Então, ele está falando que essa soberania, esse empoderamento, é o que ele não veio ensinar para os seus discípulos. Mas ele diz: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então ele mostrou que dentro dessa condição não tem que haver empoderamento de querer posições, porque esse conflito de competitividade já existia naqueles tempos. Será que hoje o mesmo espírito de competitividade ele ainda é atuante? Porque Deus não faz acepção de pessoa. E aí que eu quero abordar quando Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios sobre a unidade dos membros do corpo, é para não fazermos acepção de pessoa ou querer ser superior uns a outros. Então, dentro desse terceiro ponto, o dever de obedecer à unidade, tá? E não de haver acepcionalidade, querer empoderamento. Mas diz aqui, porque assim o corpo é um e tem muitos membros, e todos membros, sendo muito, só um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formado em um corpo. E ele fala dos religiosos da época, né? Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido o mesmo Espírito. O doutrinamento desse ensinamento, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou, mão não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não será por isso do corpo. E se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ante os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos por serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais, aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igualmente o cuidado uns dos outros, e de maneira que, se algum membro padecer, todo membro padece com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso não está falando só
dessa parte que eu quero me referir, físico, mas o espiritual, que deve ter essa relatividade desse amor ao próximo, se alegrar com a conquista, a vitória do nosso irmão e não sermos arrogantes nesse sentido, ficarmos aborrecidos, porque talvez uma bênção, uma ansiedade nossa de um desejo não está acontecendo e é daquele membro que chegou hoje, porque a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos, e ele alcança o benefício do Senhor, e é devido à sinceridade, porque nós temos que ser exemplo, como ele se refere, que somos luz do mundo e sal da terra, porque somos observados. E aí diz, ora, se vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros, em particular, a uns Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois milagre, depois dons de curar, socorros, governo e variedade de língua, não só a grosolalia como o poliglotismo, né? Que é necessário ter essa intelectualidade e dentro dessa capacidade espiritual. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, porquanto procurai com zelo o melhor dom, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Por que que ele fala dessa exemplificação de um caminho mais excelente que ele mostraria? Primeiro eu quero deixar bem nítido aqui que a nossa língua ela não se converte, muito menos a nossa mente, ela é doutrinada pelo Espírito Santo de Deus, é o que Jesus ensinou aos discípulos, para serem tardios no falar, rápido no pensar, ser simples como pomba, prudente como serpente, para não agirmos emocionalmente, irracionalmente, mas com prudência, com equilíbrio, porque o homem natural, ele não discerne as coisas do espírito, mas o espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Por que eu quero abordar esse quarto ponto, que é a pós-graduação dessa unidade que temos, esse aprendizado que Paulo ensinou aos Filipenses no capítulo 2, desse versículo 3, dando o exemplo do nosso mestre. E ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere um ao outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Ou seja, não sermos egoístas, arrogantes, interesseiros, que eu falo que o soberbo não é o que anda de carrão, que come a melhor comida ou bebe a melhor bebida, é aquele que quer falar, não quer ouvir, quer ensinar, nunca aprendeu. Ele é baseado nos conceitos de axiologia, argumentologia. Então, ele tem as suas defesas, mas não tem esse princípio de humildade, de ter essa compreensão. E diz aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Como é isso? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É o que esse conflito hoje dessa guerra no campo espiritual que nós convivemos, é o que descreve o livro do profeta Isaías no capítulo 14 e o capítulo 28 de Ezequiel, que Lúcifer, que era o transmissor de luz, querubim ungido para guardar o jardim do Éden de Deus celestial, e ele teve essa ganância de usurpação, de querer ser semelhante ao Altíssimo, subir à mais alta nuvem, colocar o seu trono acima das estrelas e ser
semelhante ao Altíssimo. E é por isso que hoje Paulo ele descreve, nos esclarecendo que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principado e potestade. Porque esse evangelho, que Paulo também diz que uns prega por vanglória, uns por contenda, uns para querer ser superior, mas uns pregam por simplicidade, que é esse ide por todo mundo e pregai a toda criatura. E aqui dentro desse ensinamento, que ele, o próprio Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, se fazendo semelhante a homem, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Caráter e respeito dentro dessa atitude, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. É do que nós estamos abordando. Querer ser superior, querer posicionamento melhor do que o outro. É essa simplicidade de sermos servos que ele nos ensina. Para que sejamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, incorruptíveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre o qual resplandeceis como astro no mundo. É o que eu já citei, que Jesus diz que nós somos exemplo como luz e sal da terra, retendo a palavra da vida para no dia de Cristo possais gloriar-me, não tendo corrido nem trabalhado em vão, e nada que seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé. Folgo-me em regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então, amados e diletos irmãos, é esse legado da humildade, para não haver competitividade, acepcionalidade, essa rivalidade, que Paulo dá o exemplo de Jesus, dessa humildade. É por isso que ele diz que veio ao mundo não para que o mundo servisse ele, mas ele veio para servir o mundo, dando a sua própria vida em resgate daqueles que criam, daqueles que recebem. Para finalizar, essa situação triunfal, que é a recompensa baseada em boas obras, boas e ruins, é o que o livro de que o nosso grande instrutor, que mesmo depois de velho ele se deixou se dominar, mas é o que diz a palavra de Deus. O Salomão dando a orientação dizendo que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo quer toda obra boa, quer toda obra má. Então, para você entender a recompensa de tudo isso, é o que está no capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 7 e 8, que diz: quem vencer dará todas essas coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. E aqui é a restrição. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos homicidas, ao fornicário, aos feiticeiros, aos idólatras e todos mentirosos. Sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então eu poderia citar várias formas de fornicação, de homicídio, que a palavra ela exalta, ela enaltece, ela fortalece, como ela também mata, né? Há várias formas de feitiçaria, de idolatria, principalmente, dentro dessa área do que eu estou falando, o que significa, se é competitividade ou se é obrigação do dever, né? Então, mentirosos, por causa de interesse, quantos aí deixam de ser honesto, né? É por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas, para finalizar, dentro dessa nossa segurança, é esta condição de maldição que, como diz Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É o egoísmo dos interesses, essa arrogância dessa competitividade que não é o dever dessa ação, que é luciferianizada, não cristianizada. Mas o versículo 7 fala que a bênção prossegue aqueles que andam em disciplina. Bendito é o varão que confia no Senhor, cuja presença dessa esperança é o Senhor. Porque essa palavra é grega, significa elfo, seguir em frente, é a esperança. E ela está unificada à fé, que é o firme fundamento do que não vemos e convicções da certeza daquilo que aguardamos. Para encerrar, também essa onisciência, onipresença e a onipotência de Deus, que é sobre todos nós, principalmente os que são obedientes a Ele. É o que diz o versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. É por isso que eu falei do homem natural, não compreende as coisas do espírito, mas o homem espiritual, ele busca dom de discernimento, fruto do espírito, ele procura manter essa relatividade de coinonia espiritual e intelectual com Cristo. Mas que fica essa mensagem expressiva e objetiva, que o Evangelho não é competição, não é condição de posição, é de sermos servos, é entendermos o que está no Salmo 100, servir o Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cântico. Foi Ele que nos fez ovelha do seu pastoreio. Não é Ele que tem que nos servir, não é as pessoas que têm que nos servir. Que o Evangelho, na realidade, é uma finalidade de obra social, profilática e filantrópica. É o que diz a palavra de Deus, que aquele que pode livrar os que estão sendo carregados para a morte, façam. E aqueles que não fazem terão a recompensa, porque tudo que o homem plantar, ele colherá. E o que semeia na carne colhe a corrupção e a morte, não só física, mas a espiritual, conforme nós lemos, da recompensa que ficarão de fora. E os que honestamente procuram andar em simplicidade, dentro desse procedimento, deixando que o Espírito Santo doutrine o seu espírito, é onde tem os frutos do Espírito, a atitude não luciferianizada, mas exemplar. Mas que fica essa mensagem objetiva e expressiva. Por isso que eu afirmo que Lefe é suede, ai ao leila mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.